Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Maísa e estou acompanhando vocês nas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um outro gênero que é bem legal, bem interessante. Você deve já ter tido acesso muito com este gênero, né, na sua vida pessoal, não só na escola, que é a resenha. A resenha é um texto bastante comum hoje em dia e a gente trabalha muito, a gente às vezes até vai acessar as resenhas nos sites. Também tem youtubers, tem canais que trabalham com resenhas. Então a gente vai começar a pensar, vai pensar um pouquinho sobre este gênero. E também vamos trabalhar um pouquinho de sintaxe, tá? Que é um elemento da sintaxe que é o predicativo, os predicativos do sujeito e do objeto, ok? Vamos lá. Você já pegou o seu caderno, suas canetas, já se organizou aí, separou um lugarzinho aí da sua casa para você poder estudar com calma, então a gente começa. Eu começo sempre trazendo para você uma reflexão para você interagir com a aula, interagir com o tema. Então a nossa reflexão é essa daqui. Você já está vendo aí uma capa, né? Aí você tem a capa de um filme, né? E a imagem do filme que a gente vai trazer a resenha, que se chama Estrelas Além do Tempo, que são 3 protagonistas muito importantes no contexto histórico, sócio-histórico delas. E aí por isso eu trouxe perguntas. Primeira pergunta que a gente vai estar trabalhando, e você vai trabalhar com a letra A e a letra B, numa reflexão, são as seguintes. Primeira pergunta, você tem pessoas que são sua referência, ídolos? Quem são? Não é? Na nossa história, sempre tem pessoas que marcam a gente, né? Que são referência. Quando eu coloco a palavra ídolos, eu estou pensando em pessoas que vão me incentivar, que vão ser como um alvo, como uma meta, nossa, uma inspiração. Você tem alguém, né? Não sei ainda, né? Se de repente aí na tua idade você ainda não tem ninguém, mas é interessante você pensar sobre isso. Tem alguém que você admira? E quem são essas pessoas, uma ou duas, né? Você aí vai colocar. Na letra B, você também vai me responder a seguinte questão. Você acha importante ter referências para a sua vida? É importante que nós tenhamos pessoas que a gente admira, que são pessoas que nos inspiram. É importante isso? E por que é importante? Certo? Eu vou dar um tempo para você refletir, anotar a lápis aí as suas respostas. Está muito relacionado com aquilo que você está vivendo, com aquilo que é seu. E aí depois a gente continua para pensar o gênero resenha a partir dessas ideias, tá bom? Só um tempinho.
Então, você pensou nas referências da sua vida? E aí? Algumas pessoas, é comum alguns alunos, quando eu faço esse tipo de pergunta, dizer assim, minha mãe é minha inspiração, o meu pai. Legal, eu acho que é uma referência para nós, mas você também pode ter referências que não são tão próximas, mas você admira, tá? Pode ser também pessoas da família que têm um caminho bacana e que você fala, nossa, eu quero ter essa representação para a minha vida, né? Eu quero seguir esse rumo e tal. Então também pode ser familiares, não necessariamente pai e mãe. Podem ser também quem? Como eu disse, né? Ídolos da vida, né? Pessoas socialmente reconhecidas em algum aspecto que você admira. Certo? Então pode ser, você deve ter respondido aí alguns ídolos da sua vida. É importante, daí na letra B é uma reflexão, né? Aqui na minha idade eu já sei que é muito importante a gente ter referências. É importante a gente observar quem a gente segue, né? Quem são as pessoas que eu admiro, né? Quem são as pessoas... Então por quê? Porque os ídolos, as nossas referências, elas muitas vezes, inconscientemente, nós seguimos essas pessoas, né? Nós queremos imitá-las. Então a boa pergunta que eu devo fazer para mim, né? E daí eu tô falando para você, é quem é que eu tô querendo imitar? Né? Que sejam pessoas bacanas, que socialmente tenham feito alguma coisa legal, eu acho que é bem interessante. Esse filme, a gente vai começar a ler a resenha, ele vai tratar disso, mulheres que podem ser referências para outras mulheres. Né? Não só mulheres, eu estou falando de mulheres que são protagonistas femininas, mas eu poderia pensar qualquer pessoa que quer ter, que tem um sonho, um grande sonho, né? E vai persistir nesse sonho, e quer persistir nesse sonho. Esse é um filme bacana para você assistir, se você não assistiu ainda, tá? A gente começa, eu já estou dando a minha opinião sobre o filme, né? Então veja que eu já estou quase fazendo uma resenha. Então a resenha ela vai tratar justamente dessa ideia, quando alguém assiste um filme e se posiciona diante dele e apresenta para um leitor, tá bom? Eu vou ler com você a resenha, o texto escrito, tá bom? E aí depois a gente vai começar a analisar esse gênero. Vamos lá. Estrelas Além do Tempo. Crítica. Entre as décadas de 50 e 60, a corrida espacial já era uma realidade na NASA, uma vez que a União Soviética já começava a lançar seus primeiros satélites, enquanto os Estados Unidos tinham alguns problemas de lançamento. Nessa época, a Agência Espacial Americana tinha os chamados computadores humanos, mulheres negras que eram contratadas para fazerem os cálculos e análises de trajetórias. Estrelas Além do Tempo, filme dirigido e escrito por Theodore Melfi, conta a história de três dessas mulheres que fizeram a diferença, venceram preconceitos e hoje são reconhecidas pelos seus feitos. Katherine Johnson, vivida pela Tara Hanson, Dorothy Vaughan, a Octavia Spencer, e Mary Jackson, Janelle Monáe. Embora a trama tenha um foco claro em Johnson, que é descrita como um prodígio da matemática desde a infância, o filme equilibra muito bem a história das três protagonistas. Enquanto ela enfrenta novos desafios ao mudar de setor, Vaughan precisa se adaptar com a chegada de um computador da IBM, que poderia tirar o seu emprego futuramente, e Jackson quer estudar para se tornar um engenheiro. Porém, todas essas metas são permeadas pelo forte preconceito racial da época, mostrado no filme tanto de forma aberta quanto velada. O maior destaque de Estrelas Além do Tempo é não definir suas protagonistas pelos preconceitos que elas sofrem. Em uma história nesse formato, seria muito fácil focar no sofrimento oriundo da discriminação. Mas, ao invés disso, a trama mostra que cada derrota faz com que elas tenham mais vontade de lutar. Mais vontade de serem aceitas, mais vontade de verem o seu trabalho dar certo. E lembrar que tudo isso é baseado em uma história real, só torna essas atitudes ainda mais admiráveis. Esse texto
foi escrito por Camila Souza e está disponível no site www.omelete.com.br, que tem várias resenhas e críticas de filmes, ok? Tô destacando isso porque a gente vai falar sobre essa questão aí, tá? Então, eu não sei se você já assistiu, eu quero destacar algumas coisas no texto inicialmente. Primeiro, a gente tem um título que é o nome do filme. Você tem aí uma abordagem sobre o filme. E aí você observa que quem assina é a Camila. Então eu e você precisamos olhar como leitores e pessoas que estão analisando esse gênero, observando o quê? A Camila, ela coloca a opinião, a análise é da Camila, certo? Então a resenha é um texto que se baseia numa análise pessoal. Tá? Então, quando eu leio a resenha, talvez você vai assistir o filme, você vai encontrar outras questões que a Camila não abordou, né? Então, isso já é uma questão importante para a gente pensar. A resenha é um gênero assinado, é um gênero aí que precisa de autoria marcada, tá certo? Ok, vamos lá para a nossa primeira questão de análise agora do texto, tá? Já entramos no tema, agora vamos analisar o texto. Relacionando o tema. Letra A, você vai responder, vou dar um tempo legal para você responder as duas questões, tá? Não precisa copiar, coloque aí letra A. 2A. Pensando na resenha do filme que a gente acabou de ler, as protagonistas podem ser referência para quem? Para quem elas podem ser referência? A gente fala um pouquinho disso, mas talvez você tenha outras ideias aí já e você pode colocar. E justifique porque elas seriam referências aí para essas pessoas. E letra B, pela resenha, lendo a resenha, você ficou com vontade ou não de ver o filme? E justifique, ok? Eu vou dar um tempo e aí a gente volta para conversar sobre essas questões e o que elas têm a ver com o gênero resenha, tá bom? Só um tempinho.
Então, vocês pensaram? Vamos lá. A letra A, podem ser referências nossos protagonistas? Eu conversei com vocês e eu assisti o filme recentemente, justamente por causa da aula, né? Eu quis trabalhar com essa resenha. E aí eu pensei, nossa, é uma grande referência, né? Podem ser referências essas mulheres. Para mim são referências, né? Mulheres que estão além do seu tempo, mulheres que lutaram para conseguir um lugar na sociedade. Então, para mim são referências. Podem ser referências? Pode. Para as mulheres? Podem. Para as mulheres negras, para as meninas negras que estão aí buscando aí se pensar na sociedade, encontrar lugares, né? E também vencer muitas vezes, lutar contra o preconceito, são referência, essas mulheres? Sem dúvida. Né, para o segmento negro, também para nós, né, enquanto, de modo geral, questões étnico-raciais, sim, aqueles que pensam questões étnico-raciais, sim, é um filme e essas protagonistas são referências para pensar quais as nossas questões, né, dentro aí desse lugar étnico-racial, certo? Pela resenha, ficamos com vontade ou não? Isso é pessoal, né? Quando eu li a resenha, eu não tinha assistido ao filme, eu fiquei com muita vontade de assistir ao filme, já tinham falado, e aí eu fui assistir. Por quê? Porque o filme, claro, não que eu... Maísa, mas então você... Professora, você acha que a Camila, tudo que ela disse é ok? Então você concorda? Não necessariamente. A resenha, ela gerou em mim uma curiosidade, até de realmente confirmar o que a Camila está dizendo, né? De se eu concordo com ela. Então, eu enquanto leitora, escritora, enquanto alguém que está cidadã, se pensa socialmente, eu olho para a resenha, vejo as opiniões da Camila, posso ir assistir ao filme curiosamente e ter as minhas opiniões, concordar ou não com a Camila, ok? Então, aí se você ficou com vontade, por quê? Se não, por quê? Você pode dizer, o filme não me interessa, não é da minha temática, eu prefiro outros tipos de filme por causa disso ou daquilo, né? Então, tudo bem, é a sua justificativa. Vamos lá, continuando. Que é a resenha, então, dentro disso que a gente já falou e você já tem aí seu repertório escolar, a resenha é o quê? É um gênero textual que descreve e analisa uma obra, texto ou filme. A palavra, o verbo analisar aqui, eu coloco para você a ideia de análise no sentido de crítica. Crítica que pode ser julgamentos, necessariamente positivos? Não, podem ser também negativos. Né? Então, o resenhista, ele é sim alguém que analisa, que olha com mais profundidade para aquele objeto. Veja, o objeto pode ser artístico, pode ser filme, pode ser uma peça de teatro, você pode resenhar uma tela, você pode resenhar um espetáculo de balé, quer dizer, há várias coisas que você pode resenhar, uma série, capítulos, enfim, tá bom? Beleza. Elementos estruturais de uma resenha. A resenha ela não é tão estruturadinha, porque veja, ela é sim, bastante pessoal, né? Aquele que analisa, coloca aí o seu estilo, mas tem alguns elementos que não podem faltar. Então, uma das questões é, claro, apresentar a obra. Se a resenha é sempre a análise de algo, de uma obra, eu preciso apresentá-la. Né? Eu preciso apresentar todos os aspectos importantes da obra, se tem uma autoria, então a ficha técnica do filme, né, nesse caso, quando que ele foi lançado, o contexto histórico também é bacana colocar. Resumo da obra, o resumo, claro, procurar não dá spoiler, né? Que não é bacana numa resenha. O que o resenhista faz? Ele faz o quê? Ele dá umas pinceladas da trama, se for um filme, né, ou um livro, tá? Então, que é a ideia de um resumo básico da obra, sem necessariamente contar todos os fatos, os detalhes e muito menos o desfecho, tá? É claro que o resenhista tem permissão para fazer isso, ele pode, mas não parece tão interessante a resenha assim, porque acabo daí já sabendo tudo, não é legal. Ponto de vista de quem está resenhando, óbvio, já falamos disso. Né, eu me posiciono. Se a Maísa, professora, fizer a resenha desse filme, eu vou trazer talvez outras coisas, né, que me emocionaram no filme, que me tocaram no filme. Por quê? Porque eu olho para aquela obra com o meu olhar, com a minha experiência de vida, assim como você. Quando você assistir, com certeza outras coisas virão à tona. Ok, agora vamos para mais um exercício. Eu vou voltar no slide 6.
E eu quero que você observe. Bom, o que que tem nesse slide, que é um parágrafo, que eu vou destacar para você? Bom, que parte da resenha? É o resumo da obra? Tem uma parte de resumo? Ou tem uma opinião do autor? O que é que tem aqui? Ou tem os dois, né? Porque eu posso fazer uma relação entre estar trazendo um resuminho da obra, uma parte do texto, do filme, e já fazer um julgamento. O que que elas vão estar fazendo, o que que a Camila, aliás, está fazendo a respeito desse filme aí. Vou jogar aí para você o slide, e aí você vai me dizer, vai colocar ali, ó, 3, a parte o resumo e opinião, você vai analisar. Vou colocar para você, vou dar um tempo para você ler e analisar, tá bom? Só um tempinho. Até mais. Vamos lá, eu vou ler com você e a gente já vai apontando. Veja lá. Embora a trama tenha um foco claro em Johnson, que é descrita como um prodígio da matemática desde a infância, aqui o que a gente tem? Já um resuminho da obra, uma parte do filme, né, da narrativa. Então essa partezinha, tá? Você pode anotar se você quiser puxar depois, né? Depois você pode olhar isso com mais calma. Então você pode colocar resumo, parte de um resumo. O filme equilibra muito bem a história das três protagonistas. O que é isso? O filme equilibrar a história é uma opinião da Camila. A Camila que considera que há um equilíbrio entre nas três protagonistas. Então isso é posicionamento. Então tem uma parte do resumo, tem posicionamento nesse parágrafo. Enquanto ela enfrenta novos desafios ao mudar de setor, Vaughan precisa se adaptar com a chegada de um computador e Jackson quer estudar para se tornar engenheira. Tudo isso aqui, para quem viu o filme principalmente, está muito claro, é parte do filme.
Então, de novo, resumo. Então, o que eu tenho? 3 momentos aqui dentro desse parágrafo aqui. Parte da trama, posicionamento, parte da trama, tá? Resuminho aí da obra, tá? Então, veja que eu posso aliar, beleza? Vamos lá para os próximos exercícios. Ok. Agora a gente vai para o slide 7. Aqui acabou saindo 9, mas eu quero que você observe o 7, tá? Eu vou observar com você. O slide 7, agora vamos observar qual é o elemento. De novo, vamos de novo para o texto e observar, bom, ainda mantém parte do resumo, né, da obra, ou será que tem opinião? O que ela está fazendo ali, tá? O que a gente está fazendo? Analisando como é que se constrói, né, esse discurso da resenha, tá? Vou colocar daí para você o slide 7 para você analisar de novo, fazer o mesmo exercício aqui comigo. Vou te dar um tempinho, tá? Daí eu já volto. Até mais. Vamos ler? Vamos lá. Porém, todas essas metas são permeadas pelo forte preconceito racial da época, né? Mostrado no filme tanto de forma aberta quanto velada. O maior destaque é não definir seus protagonistas pelos preconceitos que elas sofrem. Até o que a gente observa? Aqui você tem, de certa forma, um posicionamento da Camila. Né? Ela está dizendo, olha, todo o texto é permeado. Eu concordo com a Camila, de fato, mas outras análises poderiam ter outras questões aí nesse sentido. Então, posicionamento, de novo posicionamento, ela diz, ó, é que, veja, o destaque para a Camila é que não define protagonista pelo preconceito, uma vez que elas estão vivendo claramente um preconceito racial, sócio-histórico bem marcado ali nos Estados Unidos. Mas o que a Camila está destacando é que isso não é
tão enfatizado, certo? Nesse sentido. E para a Camila, ela diz que isso é positivo, ela está chamando isso de destaque. Então, tudo isso, ó, ela vai dizer, olha, tudo isso aqui em uma história seria fácil focar no sofrimento, mas a trama mostra que cada derrota faz com que elas tenham vontade de lutar. O que a Camila está dizendo? Para a Camila, isso é um aspecto positivo. Então, tudo isso aqui, todos esses 2 parágrafos aqui, eles marcam posicionamento, crítica e julgamento da Camila, que é a resenhista. Tudo bem? Ok. Então, a gente vai continuando na nossa atividade e vamos para um quiz. O quiz é bem rapidinho, uns segundos aí, segundinhos para você. Uma resenha, esse aqui eu vou fazer com você, tá? Uma resenha é o quê? Um resumo que expressa uma crítica? É um texto que descreve e analisa outras obras já existentes? C. Um texto descritivo de forma imparcial, tendo como referência uma obra inicial? O que você acha? Resposta, já vamos para a resposta. Letra B. Veja, não é a porque não é um resumo. A resenha ela não dá conta de contar tudo. Num resumo, você obrigatoriamente, um resumo do filme, você teria que dar spoiler. Você teria que contar o final, porque é um resumo. A pessoa vai ler ali, se fosse no caso, ler a resenha para que ela não precise assistir o filme, certo? Então é diferente, não é um resumo que faz uma crítica, não é. É o quê? É um texto, então é um gênero textual que descreve e analisa obras existentes, tá? Analisa no sentido de trazer uma crítica, beleza? Ok, fizemos juntos. Exercício 5, eu vou ler com você e aí eu vou dar um tempo para você, para a gente ir fechando esse aspecto da nossa aula. Abaixo um trecho de uma resenha eu retirei do site entreter-se.com, que é sobre uma série que alguns alunos meus gostam bastante, acho que já até terminaram, né, de assistir. Eu estou começando a assistir ainda, que é o Stranger Things. A série, a gente vai, o que eu vou fazer, ó? Você vai destacar algumas características. Eu vou deixar para você, você vai ler e vai destacar. Bom, isso aqui é uma resenha, mas a professora já falou, a gente já está concordando. Mas por quê? Então, tem isso de resenha. Claro que eu tirei um trechinho só para a gente pensar aqui na aula, tá? Você vai ler, vai colocar. O que tem de resenha nesse texto aqui, tá? Lembrando que tá ali é daquela série Stranger Things, tá bom? Tempo, e aí eu já volto para a gente conversar sobre as características. Vamos lá. Vamos ler e já vou fazendo a análise com você, que você já fez aí também.
A série de televisão americana Stranger Things estreou no Brasil em julho de 2016, transmitida originalmente pela Netflix. O que eu tenho aqui? A apresentação da obra, característica de resenha. Com até 2 temporadas, eu tirei de um site que faz um tempinho já, que foi publicado, né? A gente sabe que tem mais temporadas. A série já tem milhões de fãs ao redor do mundo que aguardam ansiosamente pela estreia da 3ª temporada para 2019. Então veja que aqui você tem já um posicionamentozinho, né? Ó, os fãs aguardam ansiosamente. Então você já tem uma análise que foi feita a partir do que o resenhista pesquisou. Apesar de imenso sucesso, ela tem os seus defeitos. Apesar, olha esse conectivo de contradição aí, né, adversativo. Ele mostra que, bom, tem algumas coisas que essa pessoa que resenhou não gosta. E ela vai apresentar. Apesar do sucesso, tem defeito. Posicionamento aqui, né, posicionamento de análise crítica do resenhista. Nessa resenha vamos falar parte por parte do que foi feito e do que poderia ter melhorado. Então, nesse site, entreterço.com, essa pessoa vai fazer uma análise do que ela considera que foi legal e o que não foi, certo? Então, aí as partes da resenha. Fechou. Exercício 6 para fechar o nosso estudo de resenha, tá bom? Aí para esse começo de conversa sobre o gênero. Observe os títulos das resenhas e explique a elaboração dos títulos dessas resenhas. Veja que eu tenho o título A e B, tem várias resenhas sobre o filme que a gente analisou ali no início, e eu só peguei 2, tá? E teriam outros títulos, porque tem muitas resenhas. Mas eu quero que você analise os 2. Como que se elabora? Um título de resenha, ele é como? Se a gente voltar para a notícia tem um título mais fatídico, é o fato. Você tem um verbo ali muito marcado no presente, né? É diferente. Mas e aqui? O que um resenhista pode fazer ao criar o título dele, tá? Eu vou dar um tempo e aí a gente volta para fechar com esse assunto. Só um pouquinho. Ok. Olha só, por que a prof trouxe esse exercício? Para a gente pensar que a resenha é um lugar de posicionamento. Então, o título também pode ser. Eu posso já colocar ali algum julgamento. Na letra A, não foi feito isso. Então, a resenha está lá, lá no título, né, de onde eu tirei do site, Estrelas Além do Tempo. Crítica. Então, pode ser, o título pode ser um título simples, objetivo, né, para quem está procurando rapidamente, se a gente pensar na web. Na letra B, eu tirei de uma resenha já com um pouco mais de posicionamento que está marcado no título. Estrelas Além do Tempo, se vale da determinação dos protagonistas.
Veja que aqui eu já tenho um que de análise, né? Então essa determinação dos protagonistas, que com certeza você percebe muito no filme, está marcado aqui. Então quando eu faço o título de uma resenha, eu posso tanto deixar mais forte meu posicionamento no título ou não, beleza? Essa é a análise que a gente faria, tá? Ok, agora a gente vai para um outro conteúdo que é tão importante quanto, que é a sintaxe da língua, né? A ordem das coisas na frase e na oração importam na hora que eu analiso um texto e na hora que eu escrevo um texto, na hora que eu leio um texto também, certo? Então, pensando aí numa ordem direta da oração, a gente pensaria, ora, a ordem direta de uma oração, ela saiu cedo, é uma ordem direta, né? Quem saiu? Ela, sujeito, saiu cedo, predicado, beleza. Agora, se eu trocar isso, eu já tenho uma outra maneira de pensar essa frase, essa oração. Cedo, vírgula, ela saiu. Veja que mudando essa sintaxe, essa ordem, eu tenho uma mudança de perspectiva desse fato. Veja que eu estou destacando o cedo. Há uma relevância para esse momento em que essa pessoa saiu, certo? Então veja, isso é sintaxe, a gente perceber os lugares das palavras e dos termos na oração, certo? Então a gente vai falar sobre isso retomando o sujeito, que você já sabe, vou ler ali, sujeito e predicado. De quem ou do que eu falo na oração. Predicado, tudo aquilo que eu falo do sujeito. Já teve uma aula sobre isso, você pode acessar e voltar lá relembrando. Bom, então assim a gente tem aqui esse exemplo, só lembrando, todos correram entusiasmados a maratona. Quem correram entusiasmados? A gente pergunta para o verbo, todos. O predicado, correram entusiasmados a maratona. Isso aí a gente está retomando, beleza. O que é o predicativo? Os predicativos que a gente vai estudar hoje são atributos, estados ou características, os predicativos são ou do sujeito ou do objeto. Tá? Então, por isso que eu preciso saber, ter uma clareza do sujeito e do predicado que a gente viu agora. Vamos lá para o predicativo do sujeito. Ele atribui característica ao sujeito através de um verbo. Então, lá, o mesmo exemplo. Todos correram entusiasmados a maratona. O sujeito aqui, todos já falamos, predicado, correram entusiasmados a maratona. O predicativo do sujeito, o que é? Ele é uma característica, nesse caso, do sujeito. Quem é que está entusiasmado? Todos. Então, essa palavra, ela é uma característica, é um estado desse todos aqui. E por isso, dentro da sintaxe, a gente vai chamar de predicativo do sujeito, ok? Então, se refere ao sujeito. Beleza, gente? Agora vamos para uma análise de transitividade verbal, que eu estou retomando aqui de novo, né, outras aulas, porque vai ser importante para o predicativo do objeto. Então, eu vou ler com você ali. Transitividade verbal, primeiro ali. Um transitivo é o quê? É um verbo que se faz acompanhar de complemento. Ele é transitivo, ele precisa de complemento, certo? Transitivo direto, quando o complemento não é introduzido por preposição obrigatória, né? Então, eu não preciso de preposição. Eu amo, por exemplo, né? Eu amo pizza. Eu amo pizza. O que ele é? Ele é transitivo direto por quê? Ele precisa de complemento? Eu amo. Amo o quê? Pizza. Então, não tem nenhuma preposição ali, né? Então, ele transita com um objeto direto tranquilamente. Transitivo indireto, quando o complemento do verbo ele é introduzido por preposição obrigatória. Exemplo, eu gosto de pizza. Eu adoro pizza, na verdade, mas vamos colocar eu gosto de pizza. Eu gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse de é a preposição. Por isso, esse verbo é um verbo transitivo indireto, certo? O objeto, então, direto é o complemento do verbo sem a preposição. O objeto indireto é o complemento do verbo com a preposição, só para retomar. Nesse sentido, vamos para o predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito é uma característica, atributo ou estado do sujeito, o predicativo do objeto é uma característica, estado ou atributo de quem? Do objeto. Enfim, vamos ver isso. Assim, veja lá um exemplo. Comprei um carro quebrado. O sujeito, eu, né? Então, quem comprei? Eu. Beleza? É um sujeito aí oculto. Predicado, comprei o quê? Quem compra, compra alguma coisa.
um carro quebrado. O verbo transitivo, direto, né? Então, aí o que que você tem? Quebrado. Quebrado está se fazendo referência ao carro. Não é ao sujeito que sou eu, né? No caso. Veja, então veja que eu tenho aqui um atributo, uma característica do carro. E carro está onde? No objeto direto. Então, é um predicativo do objeto, certo? E aí, exercício para a gente fechar a aula, né? Transcreva os predicativos do sujeito e do objeto que compõem as duas orações que estão aí para você. Vou dar um tempo e aí a gente fecha a nossa aula. Vamos voltar para a sintaxe. Então lá, a Agência Espacial Americana tinha os chamados computadores humanos, ok? Sujeito, né? Quem tinha a Agência Espacial Americana? Tinha o quê? Tinha os chamados computadores humanos, predicado aí. Objeto direto, os chamados. Humanos é o predicativo do objeto, que está retomando, está se referindo, aliás, a computadores, beleza? Segunda oração. Johnson é descrita como um prodígio da natureza, né? Aqui num verbo de ligação, e a gente tem quem é descrita? Johnson, sujeito. E aí tudo que se fala do sujeito é o predicado, é descrita como um prodígio da natureza. Predicativo do sujeito, prodígio da natureza. Por quê? Porque está se referindo a Johnson, ok? É isso, gente, tem mais atividade, tem lista para você, tem teste. E aí lá você vai fazer mais exercícios sobre a sintaxe da língua, que é bem bacana para entender um pouco mais aí como funciona. A gente fecha a nossa aula, a gente estudou resenha, nós estudamos predicativo do sujeito e do objeto, você já teve aí noções de como é que funciona. Duas sugestões para você de canal do YouTube. Tatiana Feltrin, que eu particularmente curto bastante o canal dela, que ela faz resenhas de livros, muito legais, né? Já faz um tempo que eu sigo a Tatiana. E você tem uma análise bem bacana da Nathalie Neri sobre o Estrelas Além do Tempo, tá? Então, no canal da Nathalie, ela faz uma análise bem legal, como Garota Negra, sobre o filme, né? Então, acho que é bem legal você dar uma conferida lá, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Continue estudando, continue aí na sua rotina de estudos e até a próxima.